Rádio Gazeta M, eleições 2016. A Rádio Gazeta M faz uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os candidatos terão 18 minutos de entrevista, além de aproximadamente 2 minutos para as considerações finais. E hoje conosco nos estúdios da Rádio Gazeta M, Levi Fidelis, que tem 64 anos, nasceu em Mutum, município de Minas Gerais. O candidato do PRTB é presidente e fundador do partido. Levi Fidelis participa de todas as eleições como candidato desde 1994, sendo que já concorreu 3 vezes à Prefeitura de São Paulo, além de outras 2 vezes à presidência da República. Levi Fidelis, seja bem-vindo à Rádio Gazeta M. Muito obrigado a vocês, os 3 jornalistas que temos aqui do programa Revista Geral, a Renato, o Gilles e o Breno. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos aqui nesses 20 minutos podemos dissecar e tratar sobre São Paulo e o programa de governo do Levi Fidelis, mesmo porque o que interessa ao povo é programa de governo. E vamos nessa. Primeira pergunta ao candidato: qual o grande problema da cidade de São Paulo e como o candidato pretende resolver este problema? Sempre tivemos aí um debate a respeito. Quais são as prioridades? A prioridade, embora tenhamos a saúde em primeiro lugar, e temos que tê-la, mesmo porque ninguém faz nada sem uma boa saúde, né? Nós temos o PASP, que é o Plano, né, de Assistência ao Paulistano, que é um plano, é um seguro-saúde que eu pretendo implementar sendo prefeito de São Paulo, onde as pessoas terão assegurada a sua saúde com o melhor tratamento do que hoje. O atual prefeito, tanto quanto os demais, realmente se descuidaram muito disso, né? O SUS também não é suficiente, os postos de saúde, os hospitais. Então nós temos que ampliar a rede pública nessa área, né, de saúde, e como tal, também as pessoas terão que ter, poderão ter um atendimento de emergência com a rede privada. Este projeto nosso, ele engloba o seguinte: todas as pessoas que morarem em São Paulo serão beneficiárias desse plano, que nós vamos pagar, inclusive, a parte do que o SUS oferece hoje, com verbas específicas ampliadas, porque hoje a verba é muito pequena, 8, 10 bilhões é pouco para a população de São Paulo. Nós temos uma população de 12 milhões de pessoas, né? Então é fundamental que tenhamos melhores hospitais, melhores postos de saúde, mas também eu tenho algo diferenciado, que é o atendimento em casa, né? O atendimento em casa com motomédico, motorremédio para as emergências. E, acima de tudo, as pessoas terão uma organização da sua vida bem melhor feita, bem melhor realizada, porque terão um cartão específico, a sua doença pré-existente nele, contendo nele que terá também seu DNA, o seu tipo sanguíneo, sua residência em caso de um mal súbito na rua. Então, a pessoa estará assegurada e terá a possibilidade, inclusive, como já falei, de ser atendida na rede privada, onde a prefeitura pagará. Agora, só continuando, voltando ao principal para mim fora da saúde, que é a mobilidade urbana. É crucial, desde 96 eu venho falando isso, quando São Paulo tinha tão somente 3,5 milhões de veículos, hoje nós temos 8 milhões, gente. Eu sempre dizia que tínhamos que fazer o aerotrem. O aerotrem, não é que eu seja monotemático só nesse assunto, mesmo que eu falo mais outras coisas, mas é fundamental, temos uma linha, mais linhas, não apenas 2 estão fazendo hoje, que é essa que vai entre a Vila Prudente e São Mateus, passando pelo Oratório e outras estações de Sapopemba, se vai, como também aqui na Zona Sul, entre o aeroporto e a região do Morumbi, Vila Sônia. Eu acho que nós temos que interligar, como uma teia de aranha se faz, todas as estações de metrô com o aerotrem, que teriam que ser os 10 quilômetros por ano, no mínimo. Agora, eles estão fazendo o aerotrem muito caro, caríssimo, 160 milhões de quilômetros, porque é o quê? É um minhocão gigantesco. Isso não é o que é o meu projeto. Meu projeto são pilastras finas, né? O aerotrem em cima não pesa muito, mesmo porque é todo de plástico e titânio, não faz sentido, para mim é superfaturamento. Esse governo está fazendo superfaturamento com essas empreiteiras, deveriam já ter prontos há muitos anos. Então, naturalmente, que isso aí se amplificará também com a rede de ônibus, que será ser redimensionada, como está hoje está errado. São Paulo é cortado de ponta a ponta, temos que apenas trazer próximo ao centro da cidade os ônibus, e internamente temos os ônibus circular de graça. Isso está errado que fazer hoje. E reduzimos o preço, só para concluir essa linha de raciocínio, reduzimos o preço da passagem de 3,80 para 2,50, com a desoneração de impostos que hoje estão sobre o diesel, né, sobre a mão de obra. Hoje, se você verificar bem, o artigo 150 da Constituição Federal
ele isenta essa bitributação entre os entes federativos, entre a União, o Estado e o município. Como tal, de cara você já tem 18% de IPI, você já tem aí de cara ICMS, 14% você já tem aí PIS, PASEP, COFINS, essa coisa toda. Isso não pode, gente. Isso é um absurdo você cobrar de passagem todos esses impostos. Então, também, só para concluir, iríamos ampliar este bilhete único das 3 horas de hoje para 4 horas, para que as pessoas possam fazer mais coisa. Então, com esse conjunto de mobilidade urbana e de saúde, essas seriam as minhas prioridades, não esquecendo que eu vou acabar isentando também todo mundo dessas multas dos radares do Haddad. O Haddad multou todo mundo para lá e para cá, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos hoje uma indústria da multa instalada, isso é um crime contra São Paulo, e vamos também, concluindo mais uma vez, eu digo que nós temos que voltar até as velocidades das expressas, voltado ao que antigamente estava, 90 com 70 nas marginais. Candidato, mais uma vez seja bem-vindo aqui à Rádio Gazeta M. Qual foi o principal erro da atual gestão em que o candidato deverá consertar? E qual foi o maior acerto da atual gestão que o senhor vai continuar caso seja eleito? Olha, o senhor Haddad hoje tem 83% de rejeição, eu acho que não acertou nada. Ele pegou essa verba imensa de São Paulo, de um orçamento de 40 e tantos bilhões de reais, eu não vi um viaduto que ele fez. Todo mundo continua reclamando de creches, todo mundo continua reclamando que o transporte não está adequadamente bom, todo mundo continua achando que ele pintou faixa demais, não é? Nas ruas, né? É o prefeito Suvinil, né? Reduziu esse negócio de velocidade, multou demais, eu não estou vendo nada dele. Eu acho que as prioridades, começando por transporte e saúde, que eu estava dizendo, elas se seguem na educação, onde nós temos que também colocar uma educação ao nível que todo mundo merece, as populações mais carentes, especialmente com mais escolas onde se possa colocar os educadores, os reorientadores educacionais para ajudar o professor, melhorar também os salários dos professores, estão sendo muito sacrificados, todo mundo sabe. Os alunos hoje têm uma merenda que é razoável, mas pode se melhorar também, tendo o médico, o dentista. Voltamos a ter nessas escolas a educação física, não é certo? A segurança em volta no entorno está muito deficiente, nós temos as drogas espalhadas nisso aí tudo. Então, tudo isso aí, o Haddad deixou porque ele não tem vocação para ser prefeito. Lamentavelmente, ele não é confiável, porque ele vem da estrutura petista que foi feita para arrecadar e não dar de volta para a população o que o povo merece e quer, que é o tratamento adequado ao contribuinte. Candidato, o PRTB identifica-se como um partido conservador, que coloca pátria e família em primeiro lugar. Como fazer este lema vingar na cidade? Na cidade, como no Brasil. Família é a base de tudo, é a base da nação, não é verdade? A base da nação é a família. E como todos, né? Eu estive agora recentemente na cidade de Tiradentes, aliás, anteontem, 2 dias atrás, e vi as famílias, né, carentes lá, aquelas favelas, só para você ter ideia, são 300 mil pessoas, 300 mil almas, onde não tem emprego, e as pessoas têm que deslocar para cá, para o centro da cidade, também não encontram emprego, e trabalham muitas, né? Também nessas feiras, essas pessoas inclusive são muitas vezes hostilizadas, não têm emprego, e elas são hostilizadas pelo prefeito. Então é necessário nós preservarmos as famílias em todos os níveis. Nós viemos, naturalmente, dentro de uma campanha passada, onde eu exatamente dizia pátria e família, porque o nosso verde e amarelo precisa ser preservado. Olha, por exemplo, como a Haddad também hostilizou a Fiesp só porque usou os símbolos nacionais. O nosso partido é verde e amarelo, as cores do nosso país. Mas, acima de tudo, nós temos que ter a elegância e entender também que se outras pessoas pensam de outra maneira, que pensem. Mas que, acima de tudo, nós queremos que São Paulo seja bem tratado. O contribuinte paga o imposto caro, paga o IPVA caro, paga o IPTU caro, então tem que ser respeitado o contribuinte. Candidato Breno Zonta está aqui com a gente, ele é aluno do 2º ano de jornalismo aqui da Faculdade Casper Líbero e tem uma pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde, o candidato já concorreu algumas vezes à Prefeitura de São Paulo e também, em outras, à Presidência da República. Quais as diferenças e semelhanças entre os projetos representados pela sua candidatura em âmbito municipal e nacional, e já se você me permite mais uma, e no que o candidato deste ano se diferencia daquele das outras eleições em que concorreu? Muito obrigado, Breno. Primeiramente, a pergunta muito bem realizada por você, que parece nem aluno, já parece até um profissional. Obrigado. Parabéns. Primeiro,
O candidato Levi Fidelis é um homem vocacionado na política, na medida em que eu vejo e sinto os problemas nacionais, e São Paulo é espelho desses problemas nacionais. São Paulo é uma cidade metropolitana, aqui nós temos nordestinos, sulistas, nós temos pessoas do centro-oeste, mineiros, carioca, tem tudo. Essa cidade, ela reflete o Brasil. Naturalmente que em outras matérias, aliás, em outras oportunidades, nós também tivemos que tratar de temas do Nordeste, né? Como a seca, né? Que aqui não temos. Tivemos agora a falta de água, mas daquela seca absoluta, nós temos um cinturão, felizmente, de verde muito bom, né? Tivemos que tratar questões de fronteiras, né? Questões internacionais, questões econômicas com muito mais ênfase mesmo, porque essa questão de Bolsa Família eu sempre tratei como algo crucial, onde nós temos que ter o salário família integral e não apenas o Bolsa Família para atender alguns. Então, são temas que atingem mais, né, a população brasileira como um todo, né? Mas aqui é um reflexo. E aqui nós temos sempre essa experiência de trazermos mais uma vez em debate. E queria ressaltar que é lamentável que a grande mídia, não estou dizendo todos, né, não tem dado a nós, nessa altura do campeonato, nessa altura dessa campanha, melhor dizendo, campeonato que eu me lembro que o Ituense venceu há 3 anos atrás do Santos e levou, né? Porque veja bem que é um time pequeno, que venceu um grande time. Por isso que também não tiro de cogitação, não posso afastar da minha possibilidade de vencê-lo. Né, de vencer, neste caso, um pleito como esse mesmo, porque qual a diferença entre um candidato de um partido menor? É que ele está mais livre, ele está muito mais à disposição da sociedade, falando contrariamente às grandes estruturas, porque, veja bem, a Marta é de uma grande legenda, PMDB, não é? Onde ela tem compromissos com o Temer, compromissos nacionais, onde o partido financia, e o partido hoje está envolvido em práticas de crimes, propina de toda ordem. O candidato do PSDB, o Dória, a mesma coisa é do PSDB, tem um trem-salão aqui. O Geraldo está tendo que explicar muitas coisas também à sociedade, o partido também. O Russomano tem um Ministério do Esporte, quer dizer, o PRB, que é o partido dele, está envolvido também nessa prática, né? Delituosamente contra o povo brasileiro, que é exatamente o que nós vemos hoje do Petrolão, do Mensalão. E, para finalizar, o próprio Haddad, que é o partido que até recentemente está no poder e que também está envolvidíssimo nessas práticas delituosas de crime que a Lava Jato está apurando. Quem se libera? A Erundina, que está aí, naturalmente com um discurso um pouco, para mim, defasado, mas temos que respeitá-lo, uma boníssima pessoa, bom caráter, de boa fé, e o Levi Fidelis, que não tem grande estrutura por detrás. Aliás, eu não tenho emprego sequer a nível federal, estadual nem municipal. Eu estou livre para comentar, livre para falar. Nunca tive algo que desabonasse a minha conduta. Então, estou livre nesses aspectos. É essa a diferença que eu vejo. O candidato faz fortes críticas ao uso das urnas eletrônicas. Qual seria a solução? Olha, eu naturalmente, que eu sempre inclusive sou jornalista e fiz um programa de televisão há muitos anos atrás, foi o primeiro do Brasil, chama TV Informática. Foi ao ar na Bandeirantes entre 83 e 85 e depois 2 anos no SBT. Então eu sou um homem focado na modernidade, não poderia abrir mão de termos também a urna eletrônica como captador do sufrágio universal. Mas essa urna que está aí tem um software que é fraudável, chamado Smartmatic. Então, como tal, temos que ter um dispositivo que seria, no caso, né, isso é apregoado por todos, que pudéssemos controlar no mínimo 4 a 5% dos votos impressos. Com isso nós teríamos pelo menos um espelho do que está lá dentro. Ou o certo mesmo seria todo o voto impresso. Porque é a mesma coisa que você ter, não é um cartão eletrônico, onde você vai, não é, de banco, onde você vai no terminal, e você não pode tirar o seu saldo físico. Este saldo físico lhe dá, naturalmente, a segurança e a certeza que você tem na mão um comprovante que está lá dentro. Agora, ficar no virtual, ninguém é obrigado a acreditar. Então, eu sou um crítico, realmente, do aperfeiçoamento e que realmente... Penso eu que no passado tivemos problemas até de fraudes, no caso estão se provando agora de 2014. Nós pedimos agora que o candidato faça um resumo de qual deve ser a principal ação em cada uma das regiões paulistanas, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Pois não, veja bem, eu estive, como lhe disse há pouco, lá na Zona Leste, né? E detectei que o desemprego é crucial. Eu acho que, de resto, é um problema nacional, não é só de São Paulo.
Não estamos aqui para resolver o problema do Brasil a partir de São Paulo, mas de amenizar. Então, as administrações petistas, especialmente do Haddad, nos últimos anos, da Marta também no passado, elas afugentaram o empresário de São Paulo. O fato de não querermos e termos aqui indústria poluente, e não é bom realmente que tenhamos, não significa que nós temos que deixar esses que estão fazendo verdadeiro vandalismo da cidade, afugentando até as concessionárias. Veja bem, esses dias agora, quebraram outra concessionária, os black blocs entrando, e black blocs estão ligados ao PT, todo mundo sabe. Então, esse dispositivo de segurança com o governo estadual, federal e a prefeitura tem em sintonia fina. Outra coisa também, nós temos que também atrair para cá, para São Paulo, a indústria de serviços, que nós sabemos que a mão de obra especializada, né, por exemplo, como está Santa Catarina evoluindo, né, até o Ceará, na área de informática e de software, São Paulo sempre foi software, sempre foi exemplo no Brasil. Fazemos mais feiras no AMB, atraímos a indústria não poluente para cá, do turismo, que é fundamental. Você não vê uma placa sequer em São Paulo em inglês, muito menos em espanhol. Também eu digo, também na mobilidade urbana, nós temos que cuidar do emplacamento total das ruas. As ruas de São Paulo, essas placas você nem enxerga, né? Você tem que colocá-las iluminadas, as calçadas quebradas têm que ser realmente refeitas. Hoje em dia não se passa numa rua que não esteja quebrada. Gente, não tem asfalto. Eu moro no Campo Belo, por exemplo, que é um bairro de classe média, Moema, aquela região. Imagina a região de periferia onde eu estou passando, tem buraco só. Nesses bairros que pagam impostos tão caros como Morumbi, Moema, a parte central, não tem uma rua que não esteja bem asfaltada. Eu não sei onde a Haddad enfia 40 bilhões de reais. É um incompetente integral. Agora, na Zona Leste, nós temos essa questão de emprego, né? E eu vejo que o povo reclama demais, transporte. Na Zona Leste, idem, né? Eu acho que na Sul e no Oeste também, porque nós temos hoje 670 favelas. Eu hoje passei ali na região da Moca, gente, é um crime você ver debaixo dos viadutos, pessoas agora com barraquinhas, né, de camp e lonas. Então, uma coisa louca, o Haddad não vê isso não? Será que ele é cego, não tem pessoas que olham as subprefeituras? É criminoso o que está fazendo o seu Haddad com São Paulo. Por isso que essa altíssima rejeição de 83% que ele tem, porque ele não fez nada e está deixando essa cidade às baratas. Não pinta a cidade direito, né? Não asfalta, não dá estima que as pessoas possam também fazer, tá certo, essa cidade crescer. Então, ele deixou essa cidade uma balbúrdia. Deus queira que ele vá o quanto antes e vá logo nas eleições embora. Candidato, suas considerações finais e por que Levi Fidelix deve ser o prefeito de São Paulo? Bom, o principal que eu vejo, vislumbra, que eu sou um homem muito experiente, já estou há muitas campanhas, e se me perguntar, não fizeram a pergunta fatal que muita gente me pergunta, mas vou responder já, vou me antecipar. Por que Levi Fidelix disputa tanto? Gente, olha aqui, o jogo partidário, ele sempre é desleal. As grandes estruturas partidárias, com muito dinheiro no passado, e dinheiro espúrio de propina, financiavam os grandes candidatos, os grandes partidos, não dando espaço. Eu sempre julguei leal, julguei dentro da lei, ou seja, disputei com pouquíssimo recurso. A Dilma, por exemplo, quando eu saí candidato a presidente, eu disputei com 350 mil reais, era 350 milhões, o Aécio 280 milhões. Nessa campanha agora eu vou gastar no máximo 350 mil reais, 400 mil reais, o senhor João Dória, 15 milhões, Dona Marta, 10. Isso é impossível, eu de bodoquim contra o canhão. Então é bom que o povo veja essas coisas. Os grandes partidos têm compromisso com as grandes empreiteiras, com a grande estrutura que vão sempre superfaturar. E o Levi Fidelix está sempre do lado do povo, vai minorar, vai reduzir os custos das obras, reduzir os custos de tudo, dos hospitais, dos viadutos, dos ônibus. Veja bem, eu estou reduzindo. O único que falou que vai reduzir o preço da passagem sou eu. Por quê? Eles querem continuar mamando na teta das grandes, né, empresas de ônibus. Então é isso aí que eu queria dizer para todos. Estou aqui para reduzir o preço das passagens, ampliar, acima de tudo, o tempo, né, de duração do bilhete único. Eu quero anistiar todos os 8 milhões de veículos de São Paulo, dessas multas de R$1 bilhão e devolver o dinheiro para todo mundo. E é isso que eu quero. Uma São Paulo onde tem um prefeito normal. Os que estão aí são, desculpe-me, anormais. Candidato, obrigado pela participação e boa sorte. Obrigado a todos vocês pela entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigado.
Rádio Gazeta M, eleições 2016.